Boa tarde. Boa tarde. É com muita honra e muito prazer que eu acompanho essa mesa, tendo como palestrantes, primeiramente, a renomada professora e advogada Ana Paula de Barcelos, a quem admiro pela importante biografia que representa na defesa da efetivação dos direitos fundamentais, professora de todos nós sobre o tema e estudiosa pioneira da matéria. Com seu livro A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais, produto de sua dissertação de mestrado na UERJ, contribuiu para um dos primeiros e mais importantes trabalhos no Brasil relacionados à sindicabilidade dos direitos constitucionais sociais. Através de seu trabalho e dos estudos que sucederam ao seu primeiro livro, vem se dedicando ao difícil mistério de construir uma dogmática sobre os direitos chamados de segunda geração, perquirindo e construindo caminhos jurídicos para, quem sabe, um dia alcançarmos o ideal de todos nós, da efetivação dos direitos sociais, através do direito. Teremos também o prazer de ouvir o Procurador de Estado, Rodrigo Toches Mascarenhas, respeitadíssimo colega de Procuradoria, estudioso do direito constitucional e autor de importante trabalho, oriundo de tese de doutorado na Universidade de Coimbra, relacionado à responsabilidade dos agentes políticos. Na PGE, atuou em importantes cargos em comissão, inclusive de subprocurador-geral do Estado, além de ter exercido o cargo de procurador-geral do município de Nova Iguaçu. Com sua longa trajetória teórica e prática, com artigos publicados, vem enriquecendo o debate sobre a necessidade de aperfeiçoamento da atuação do Judiciário na implementação de políticas públicas. Tenho, assim, a honra de dar início a esses debates, em que se visa discutir nesse módulo o controle jurisdicional das políticas públicas, critérios para a sindicabilidade e limites para a atuação judicial. Passo, então, a palavra à professora Ana Paula de Barcelos, professora titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UERJ, mestre e doutora da UERJ, pós-doutora de Harvard, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Rio de Janeiro. Muito boa tarde a todos, os presentes físicos e virtuais. E agradeço, Fabiano, o carinho, tem que dar um desconto aí nos adjetivos, mas é um prazer estar aqui, é sempre um prazer vir a PGE, Rio. As pessoas até acham que eu sou da PGE, né? As pessoas, você saiu da Procuradoria? Não, eu nunca fui da Procuradoria. Mas é porque é um prazer, realmente, é uma honra estar aqui e trocar ideias com vocês sobre esse tema da judicialização das políticas públicas e de critérios, limites e tal. Esse é um tema que, esse ano, nós comemoramos 30 anos da Constituição de 88, e eu diria que nos últimos 15 anos, talvez, 15 a 20 anos, esse se tornou o tema, talvez o tema central em matéria de direitos e, sobretudo, de direitos sociais. Quer dizer, uma grande aposta, e cada vez mais eu penso um pouco equivocada, ou talvez um pouco excessivamente ambiciosa, uma aposta de que o direito e o judiciário, essa dobradinha, seria o meio de promover direitos fundamentais de forma geral. E um pouco o que eu quero conversar aqui é a minha visão hoje, depois de algum tempo, enfim, estudando o assunto e acompanhando o assunto, quer dizer, como que eu vejo esse assunto hoje. E quero tentar aqui dividir a minha fala em 3 partes. E na primeira, então, as minhas 3 partes são mais ou menos o seguinte. A primeira é um pouco, dizer, qual é o diagnóstico que eu faço, né? A segunda parte é, na linha do tema, quais são os parâmetros que eu acho que, eu selecionei 4, mas 4 que eu considero principais, quais são os parâmetros que eu acho que podem ou deveriam orientar a judicialização de políticas públicas. E a terceira parte, um pouco ligeiramente fora do tema, outros temas que eu considero hoje relevantes na judicialização de políticas públicas, um pouco fora do que talvez seja o debate mais convencional. Começando o que eu chamaria de diagnóstico, em relação a esse tema da judicialização das políticas públicas, eu destacaria três fatos. E aí não são elementos jurídicos, não, são fatos mesmo.
O primeiro, relacionado com esse tema. O primeiro fato é o seguinte: embora a judicialização tenha aumentado exponencialmente em relação a alguns temas, como saúde, exponencialmente não é uma figura de linguagem, é o gráfico mesmo, né? Se a gente pensar na sociedade como um todo, né, e pensando em saúde, mesmo que a gente tenha alguns milhões de ações, e algumas delas, ou muitas delas coletivas, mas muitas individuais, ainda assim, a maioria absoluta da população brasileira que usa o SUS terá acesso ou não terá àquilo que a política pública for capaz de prover. Ou seja, o meu primeiro ponto é o seguinte: do ponto de vista da promoção de direitos fundamentais em caráter geral, o que faz diferença realmente para a maioria absoluta da população é o que a política pública entrega ou não entrega, e não o que o judiciário determina. Quer dizer, o judiciário ele acaba tendo uma repercussão muito grande, vocês, enfim, vivem isso na pele todo dia, mas considerando o universo não propriamente do dinheiro, o universo das pessoas, do universo dos beneficiários potenciais dos direitos fundamentais. A maioria absoluta da população vai passar a sua vida inteira e não vai receber o reflexo, direto ou indireto, de nenhuma decisão judicial em matéria de direitos fundamentais. Quer dizer, ela vai receber aquilo que a política pública for capaz de prover lá no bairro onde ela mora, né, ou enfim, na localidade a qual ela tem acesso. Então, essa é a minha primeira observação. Acho que essa é uma premissa, quando a gente pensa, né, pelo menos do ponto de vista teórico, na judicialização das políticas públicas, a gente tem que colocar ela no seu lugar adequado. Isso é importante. Por quê? Porque, às vezes, o judiciário, o Ministério, enfim, os agentes que levam as demandas ao judiciário, eles têm uma visão acerca de si próprios um pouco maior do que ela realmente é, né? Então, assim, nós aqui estamos fazendo a promoção de direitos fundamentais, só que não, né? Estão fazendo para aquelas pessoas, mas aquilo é uma gota d'água no universo e é preciso a gente ter essa visão. A segunda observação, o segundo fato, que eu acho que é importante a gente ter em mente e que cada vez tem me causado mais preocupação, é o seguinte: o acesso ao judiciário, e mesmo com nossos mecanismos brasileiros de substituição processual por meio de Ministério Público, por meio de associações e por meio das defensorias também. Abre para mim, Fabiana, que eu não sou capaz de abrir com uma mão só. Obrigada. Mesmo com esses mecanismos, o que a gente tem de informação, e na verdade essa não é uma informação só brasileira, é uma informação mundial, é claro que pior ou um pouco menos pior em alguns lugares, mas a conclusão que existe é a seguinte: quem vai ao judiciário, ou mesmo quem é beneficiado por decisões judiciais por meio de substitutos processuais, não são as camadas mais desfavorecidas da sociedade. Não são. Portanto, nas ações individuais, isso em geral é mais evidente. E aí, repito, mesmo quando a gente está pensando em substituídos de Ministério Público, Defensoria, etc. Uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, na época do meu pós-doutorado, ela envolvia ações coletivas, a maioria absoluta ajuizadas pelo Ministério Público, em matéria de saneamento. E uma das coisas curiosas que a gente observou foi que eram quase 300 ações no país todo. Que elas foram, nenhuma delas foi ajuizada nos municípios que têm maior carência em matéria de saneamento. Quer dizer, quase todas foram nas capitais e um percentual nas cidades maiores, que, claro, tinham necessidade de saneamento, porque não tem nenhuma cidade do Brasil que tenha cobertura 100%. Mas, quer dizer, a prioridade, mesmo no Ministério Público, e mesmo havendo dados sobre o mapa da necessidade de saneamento, porque esses dados existem, essa não foi a prioridade do Ministério Público.
E existem muitos exemplos. O fato, então, que é importante, eu acho, para reflexão é de quem vai ao judiciário, seja de forma direta, seja por meio de algum tipo de mecanismo de substituição processual, não é representativo das camadas mais excluídas da população, pelo simples fato de que as camadas mais excluídas sequer sabem que tem Ministério Público, ou não chegam ao Ministério Público, o Ministério Público também não sabe que eles existem, não sabe que tem defensoria, e muito menos sabe como que poderia chegar ao judiciário sozinho, sem ser por esse meio. Então, isso tem uma consequência óbvia, né? Essa camada menos desfavorecida, ou mais favorecida, enfim, ela tem mais acesso. E ela, portanto, tem o potencial, ainda não estou chegando lá, de conseguir mais do bem público, digamos assim, do universo do bem público. Perdão. O terceiro fato, ainda no meu diagnóstico, é o seguinte. E aí eu faço total minha culpa, porque eu escrevi bastante isso, e continuo ainda sustentando. A importância, justamente por essa questão da desigualdade, do acesso daqueles que têm mais, etc., e por outras razões também, a ideia de que a gente deveria privilegiar ações coletivas em face de ações individuais. Eu continuo achando isso. Mas é preciso a gente reconhecer, e esse é o meu terceiro ponto aqui nessa minha primeira parte de diagnóstico, que a execução das ações coletivas é um parto. Assim, é extremamente complexa, demorada e muito ineficiente. Então, a ideia é boa, mas parece que a execução não, ou pelo menos a gente está perdendo alguma coisa na hora do processo de conhecimento se transformar em execução. Então, esse é um terceiro ponto que é importante a gente ter em mente. Quer dizer, a ideia das ações coletivas do ponto de vista teórico, ela continua me parecendo boa, mas a gente precisa talvez repensar um pouco a como que a gente vai ingressar na fase da execução. E esse é um ponto importante também porque não adianta a gente, e é muito curioso, sobretudo nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, e assim, não estou aqui criticando o Ministério Público para além do que eu acho que eu devo fazer, assim, o papel, a decisão judicial não é o direito fundamental, né? Então, assim, a decisão favorável no processo de conhecimento ainda é pouco, ou quase nada, né? É preciso que haja execução, senão não adiantou nada. E a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a assuntos variados, desde rampa para escola, até plantas de saneamento, até construção de hospital, enfim, qualquer ação coletiva, a sua execução, ela acaba demorando tanto tempo quanto seria a política pública caso ela tivesse sido implementada sem a decisão judicial. Muito bem. Esses, então, são os 3 pontos que eu queria fazer no diagnóstico, e aí eu vou para a segunda parte, que é a dos parâmetros, né, para a judicialização. Quer dizer, o que eu acho que devem ser os parâmetros mais preferenciais no contexto da judicialização das políticas públicas. O primeiro enfim, não tem nenhuma ideia nova aqui. Previsão, quer dizer, aquilo que está sendo postulado estar previsto nas políticas públicas institucionalizadas por quem seja o competente para conduzir aquela política pública, né? E aí, no caso de saúde, quer dizer, se não está nas políticas públicas do SUS, eu não acho sustentável que o judiciário conceda. Temos aquela discussão, não foi revisto, assim, tem não sei quantos anos, não foi objeto de revisão e tal. Ok, acho que isso é um argumento que pode ser suscitado, mas o fato é o seguinte, do ponto de vista da igualdade, em tese, o que está na política pública é o que o resto da população está recebendo. Então, se não está na política pública, seja qual for a razão, eu acho que é possível questionar as razões da inércia, etc., etc., se não está na política pública, as pessoas que não vão ao judiciário não vão receber. E, portanto, não considero sustentável que o simples fato da pessoa ter acesso ao judiciário dê a ela uma condição melhor do que a de qualquer outra pessoa que seria, em tese, beneficiária dessa política pública. Aqui eu quero fazer um parênteses,
porque na minha pouca experiência, muito pouca, do ponto de vista prático, mas o que eu observo é o seguinte: curiosamente, existem muitas políticas públicas em normas, não só em leis, em atos infralegais. Se a gente pegar a lista do Rename, por exemplo, o último Rename, né, a lista de medicamentos, é uma lista gigantesca, tá? Curiosamente, o judiciário, pelo menos nas minhas pesquisas, e portanto eu não estou no dia a dia, como muitos de vocês estão, o judiciário nem se dá o trabalho de ir ver qual é a política pública. Ele pega um 9,5 e segue viagem. O que considero um problema. Mas, assim, meu ponto, a minha observação nem é isso. Meu ponto e a minha observação é o seguinte: na verdade, nós temos um problema que não acho que é do judiciário, eu acho que é um problema mais geral, que é a falta de sinceridade normativa na própria elaboração da política pública. E aí, enfim, acho que o judiciário fica numa situação muito difícil de, diante de uma política pública instituída, fazer esse tipo de juízo. Mas é uma reflexão que eu acho que o mundo do direito tem que fazer e tentar colocar esse debate. O que eu quero dizer com isso? Assim, a lista do Rename, por exemplo, assim, aquele conjunto de medicamentos, não há uma correspondência orçamentária que considere o perfil epidemiológico da população, ou seja, eu tenho esse medicamento para esse problema, qual é o perfil epidemiológico? Assim, quantas pessoas, em tese, vão ser beneficiárias disso? Quanto que custa isso? Essa correspondência não existe. Ou seja, é meio feito para inglês ver. E aí não vai ter para todo mundo mesmo, de saída. Quer dizer, a política pública é feita, mas não vai ter para todo mundo de saída, e é o jogo do ninguém diz não. O legislador não diz não, o administrador não diz não, o juiz também não vai dizer não. Então, a gente tem uma questão que a gente precisa discutir, eu acho, que é difícil, que é estabelecer prioridades de verdade. Prioridade não pode ser vamos dar tudo para todo mundo ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer. E quem vai receber, quem vai conseguir, é quem já tem mais acesso. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque a gente não consegue fazer uma discussão séria de, olha, a gente tem que ordenar prioridades, e não é legal, porque alguém vai dizer não, vai receber um não. Mas, pelo menos, esse debate é feito de forma transparente. Fecho o parênteses. Então, o primeiro critério que eu acho relevante é esse. Sim, o Supremo já disse isso, o STJ acabou de dizer isso, continua sendo um pouco difícil, sobretudo em área de saúde. O segundo ponto, esse não é um ponto muito discutido ou muito popular, talvez, mas eu pessoalmente, acho que ele é um critério que deveria ser usado. É a capacidade econômica de quem pede. Considerando aquele elemento do diagnóstico, que é quem vai ao judiciário em geral, quem tem mais, embora as previsões hoje existentes, sobretudo em matéria de saúde, elas não façam a distinção em relação... Quer dizer, o sistema é universal, né, independente da renda das pessoas. Eu acho que esse é um critério que o juiz deveria usar, tá? A capacidade econômica daquela pessoa, da pessoa que pede. Sei que isso não é muito popular, mas é o que eu acho. Porque senão a gente está agravando ainda mais a desigualdade em função do acesso, da facilidade maior de acesso ao judiciário de quem tem mais. Em terceiro lugar, o terceiro critério, eu continuo considerando que as demandas de natureza coletiva devem ter preferência, quer dizer, não é preferência porque a ação individual sempre vai poder ser feita, mas a ideia de que esses temas de políticas públicas devem ser preferencialmente, em tese, discutidos no âmbito da ação de ações coletivas, porque você vai ter melhores condições de garantir igualdade, na medida em que você vai uniformizar, ou em tese, né, a ideia de que você mude a política pública para todo mundo, e não apenas para o autor. Você tem condição de avaliar o impacto orçamentário, você tem condição de avaliar qual é o universo dos beneficiários, você tem condições de ter um diálogo mais estruturado com os agentes que estão envolvidos na execução daquela política. E o meu quarto critério se relaciona com esse terceiro e com aquele elemento do diagnóstico, que é a dificuldade da execução das ações coletivas. E aí eu dou um exemplo, de novo, do meu tema de saneamento, que é o meu tema assim, meio obsessivo nos últimos anos. A gente tem um monte de ações coletivas, ações civis públicas, ajuizadas pelo MP, sem decisões favoráveis, mandando construir, ou reparar, ou ampliar, enfim,
plantas de tratamento, de coleta, às vezes de tratamento, às vezes dos dois e tal. E aí, o que acontece? O juiz, ou o tribunal, manda faça isso aí em 6 meses. Aí, às vezes, eles até dizem qual é o sistema de esgotamento sanitário que é para fazer. Aí vem o prefeito, sei lá, o governador, normalmente é o prefeito, em geral contra os municípios, e aí ele diz assim, olha, não tem um estudo técnico ainda, eu tenho que fazer um plano de saneamento que tem que ser integrado com o plano de saneamento estadual, para saber qual é o sistema de saneamento que tem que ter, porque depende da bacia hidrográfica da região. Aí o juiz, aí tá, então eu preciso, né, de um tempo. Então, assim, aí vai, né, aí o negócio não vem, precisa das licenças ambientais, enfim, aí vamos licitar, não vamos licitar para fazer o negócio, e aí o Tribunal de Contas entra, enfim. Qual é o meu ponto aqui, nesse quarto critério? E aí, um pouco, a gente precisa repensar esse processo de execução e acho que é preciso o judiciário, importante o judiciário ter a percepção de que sem a colaboração do executivo e eventualmente do legislativo, inclusive, não vai rolar. Simplesmente não vai rolar, não adianta. Ele pode fazer para mandar prender, não vai acontecer. Acontece entregar um medicamento, isso acontece. Mas uma alteração complexa de política pública, ela não vai acontecer como uma decorrência mágica de uma decisão judicial. Quer dizer, o Poder Executivo tem que estar engajado naquilo ali minimamente, e às vezes até o Legislativo, porque eventualmente vai ter que ter previsão orçamentária, vai ter que criar órgão, enfim, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, o ponto aqui desse quarto critério é que esse tipo de decisão judicial, ela tem que ser estruturada em torno de algum tipo de diálogo com as instâncias dos outros poderes. Quer dizer, é uma ficção isso, e assim, o que a pesquisa mostra é isso, o juiz manda fazer, nada acontece. Aí daqui a 1 ano, alguém lá no cartório tem uma ideia, vamos mandar um ofício. Aí manda um ofício. Aí manda um ofício. Aí o prefeito, fui eleito 3 meses atrás, não estou nem sabendo. Precisa de mais tempo, vou consultar a agência. E assim vai. Aí vai, não, eu preciso negociar um convênio com a União. E aí vai. Então, esse quarto ponto é um ponto assim, até que talvez o pessoal de processo, né, precise aprofundar um pouco mais. As decisões judiciais nesse tema de políticas públicas não tem como, quer dizer, elas até podem ser, salvo que elas não vão produzir nenhum efeito. É basicamente isso. Quer dizer, elas até podem ser faça, mas é um limite do direito. Quer dizer, faça, sob pena de quê? Sob pena de prisão. Tá, você vai me deixar preso 20 anos, porque é o tempo que vai demorar para fazer. Não. Então, não tem como. Então, tem que ter colaboração. Então, esse meu quarto ponto é a judicialização de políticas públicas mesmo, assim, de políticas públicas em caráter mais geral, é preciso o judiciário ser capaz de ser menos autoritativo e ser mais um agente de estímulo, mais de formação de algum tipo de solução negociada minimamente, com prazo, com prestação de contas, relatório, mas menos o judiciário tomando decisão e mais o judiciário servindo de pauta para estimular a organização da própria instância administrativa e, eventualmente, do legislativo. E aí eu passo para a minha última parte, que são outros temas para a judicialização das políticas públicas. E eu tenho 3 temas. Eu estou meio 3-3-3, né? Só o do meio que ficou em 4, mas não deu para ficar certinho. Eu tenho 3 temas, na verdade, que tem me preocupado. Eu estava até conversando com a professora Maria Paula ali do lado de fora. Sobre temas de judicialização das políticas públicas que envolvem, na verdade, não o bem da vida final, a educação, o serviço de saneamento, a prestação de saúde, mas uma judicialização que diz respeito
estruturação da política pública. E aí vocês vão dizer, Ana Paula, já não basta a judicialização que a gente tem? Pois é, então eu estou trazendo um pouco outras ideias. Qual é o problema? Como eu observei na minha primeira nota de diagnóstico, a maioria absoluta das pessoas no Brasil, será ou não atingida, beneficiada em seus direitos fundamentais por aquilo que as políticas públicas forem capazes de oferecer para elas, né? E a verdade é que a gente tem políticas públicas, em geral, primeiro, que não tem metas. Embora a Constituição fale de metas, a gente tem um conjunto de normas que tratando de políticas públicas, de plano de governo, fale de metas, a maioria absoluta das políticas públicas no Brasil, em todos os níveis federativos, não tem metas. Tá? Existem exceções, mas a maioria não tem. Ou seja, a gente inicia uma política pública e a gente não sabe onde quer chegar, e nem sabe se chegou ou se está no caminho que deveria estar. Então, um primeiro problema que eu vejo em relação às políticas públicas, e que talvez o direito tenha algo a dizer, veja, não é o direito dizer quais são as metas, é o direito de dizer que tem que ter metas, que é preciso ter alguma meta para a gente saber depois se está indo no caminho certo ou se não está e precisa rever. Um segundo problema, que está relacionado com o primeiro, de qualquer sorte, a gente não tem sistemas de monitoramento das políticas públicas para avaliar que resultados elas estão produzindo. Eu tenho há 3 anos, a professora Patrícia está ali, e bem sabe disso, há 3 anos eu tenho um grupo de pesquisa na pós da UERJ sobre monitoramento de políticas públicas. E o grupo de pesquisa, uma parte dele é basicamente o seguinte: os alunos mestrandos e doutorandos escolhem uma política pública que eles queiram, em matéria de direitos fundamentais, e eles vão avaliar se essa política pública tem algum sistema de monitoramento, tem algum tipo de dado, de informação acerca dos resultados que estão sendo produzidos pela política pública. Porque, afinal de contas, a política pública é para promover o direito fundamental, né? Não é só para gastar dinheiro, nem só para ter alguma atividade acontecendo, é para promover o direito. E eu posso dizer com vocês, com segurança, que mais de 90% das políticas públicas estudadas, e aí a gente está falando de um universo talvez de umas 30 a 45, mais ou menos, mais de 90% não tem nenhum sistema de monitoramento. Também não tem metas, né? Teve uma política pública que foi estudada recentemente, muito interessante, que foi um programa do governo federal chamado Mais Educação. Ele começou a ser implementado, acho que os dados que depois foram apurados é de 2005 a 2011, mas ele começou no fim da década de 90, no começo dos anos 2000. E o programa era o seguinte: o governo federal repassava recursos para os municípios, para escolas, sobretudo para comunidades em situação de vulnerabilidade social maior, para que as crianças, educação básica, ficassem mais 3 horas na escola, além do horário normal, né? E o objetivo da política era melhorar as condições de aprendizagem dessas crianças. A melhoria das condições de aprendizagem no Brasil, pelo menos por enquanto, ela é medida por meio daquelas provas em português e matemática que são feitas periodicamente. E assim é na maior parte do mundo também. Embora aqui seja só português e matemática, em outros lugares do mundo tem outras matérias. Bom, a política não previa nenhum sistema de monitoramento, ou seja, vamos fazendo aí, vamos torcer para dar certo. Muito bem. Mas aí, alguns anos depois, então o rapaz, o doutorando que fez a pesquisa, em relação ao programa em si, ele não tem sistema de monitoramento, não tinha nada, não tinha meta também, não tinha nada. Mas, depois de alguns anos, uma iniciativa do Banco Mundial e a Fundação Itaú Social e o Ministério da Educação, eles resolveram fazer uma pesquisa. E, para avaliar, quer dizer, qual foi a metodologia? Eles pegaram as escolas que faziam parte do Mais Educação e comparavam o resultado dos alunos nessas provas com outras escolas de perfil similar. Para surpresa geral, a conclusão que se apurou é que nesse período de 6 anos,
não houve nenhuma melhora. E, em alguns casos, até piorou. O que é muito triste. Mas coloca uma pergunta, né? Por quê? O que está acontecendo? O que essas crianças ficam fazendo 3 horas na escola, além do horário? Por que não está tendo resultado nenhum? O que a gente pode fazer para melhorar? Será o caso de descontinuar essa política? Enfim, não é necessariamente o caso de descontinuar a política, mas é o caso de avaliar, dizer o que está acontecendo, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa para produzir um determinado resultado e esse resultado não está acontecendo. Então, não é culpa necessariamente de ninguém, não é para mandar ninguém para a cadeia, não é improbidade, não é nada disso. É apenas uma coisa natural, a nossa limitação humana de saber como que a realidade vai reagir a uma intervenção. E ter a humildade de reconhecer que a gente precisa procurar para achar. E aí, tomar, eventualmente, as providências que forem necessárias. Então, o meu segundo ponto aqui, em outros temas, é a gente precisa começar a discutir a necessidade de que as políticas públicas tenham um sistema de monitoramento que vá acompanhando o que está acontecendo, qual é o resultado, está valendo a pena, está produzindo o efeito que se espera. E a última coisa, nesses outros temas, para a judicialização das políticas públicas, e eu estou acabando, Fabiana, não se preocupe, é bom aquele negócio ali, é o seguinte, é que esse monitoramento de políticas públicas é muito importante que ele seja capaz de gerar para a população, não só para o governo que está implementando a política pública, claro que para o governo seria o primeiro destinatário, mas para a população como um todo, informações e informações desagregadas. O que significa isso? Significa saber quanto, por exemplo, está sendo investido nessa política pública, mas não só numa média estadual ou mesmo municipal, mas de forma desagregada, por exemplo, dos diferentes bairros da cidade. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, a diferença de expectativa de vida entre homens do Leblon e no Complexo do Alemão, mesma cidade, é de 12 anos. Então, assim, dizer que a expectativa de vida dos homens no município do Rio é X, diz muito pouco, ou diz alguma coisa. Mas, quer dizer, existe uma diferença significativa dentro de grupos no mesmo município, né? Então, a desagregação da informação, ela é importante, sobretudo por conta da desigualdade. Quer dizer, a realidade é desigual, né? E, além da realidade ser desigual, em geral, as políticas públicas também são executadas de forma desigual, né? Em geral, e isso não é um chute, quer dizer, existem pesquisas no mundo inteiro dizendo isso, que, em geral, as políticas públicas, todas elas, políticas públicas gerais, vão beneficiar primeiro quem tem mais e só depois quem tem menos dentro da sociedade. Então, além da realidade já ser desigual, no Brasil extremamente desigual, quer dizer, a execução da política pública, ela também será desigual. E se a gente não tem informação desagregada em relação ao monitoramento dessa política pública, fica muito difícil a política pública ser capaz de reduzir desigualdade, né? Simplesmente porque a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe onde está sendo investido mais ou menos e quem nessas populações ou quem nessas regiões estão recebendo esse impacto da política pública e que resultado está sendo produzido em relação a cada um desses grupos. Então, quer dizer, acho que esse, na verdade, esse último ponto aqui, quer dizer, a questão das metas de monitoramento, de produção de informação desagregada sobre as políticas públicas, é o que eu considero temas que hoje, quer dizer, mais importantes até do que a judicialização individual e tal. É claro que vocês enfrentam isso e, portanto, é preciso discutir, mas considerando que o que vai promover, de fato, direitos fundamentais para a maior parte da população e, sobretudo, para a maior parte da população mais desfavorecida são as políticas públicas, eu acho que a nossa preocupação em termos de judicialização, do que o direito pode fazer, deve se concentrar numa melhor estruturação das políticas públicas para que elas sejam mais capazes, tenham melhores condições de atingir essa população que não irá ao judiciário. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula, pelas considerações sempre brilhantes, proposições também sempre criativas e inteligentes. Passo a palavra ao procurador Rodrigo Mascarenhas, mestre em Direito Constitucional pela PUC,
doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Presidente aqui de mesa, nossa coordenadora, querida colega Fabiana, professora Ana Paula de Barcelos, é uma honra compartilhar, dividir a mesa. Quero agradecer muito os organizadores do evento pelo convite. Eu ia começar, a partir da exposição da professora Ana Paula, com uma história que eu vivenciei como procurador-geral de um município da Baixada. Primeiro mês de governo, reunião com todos os promotores e o prefeito. E os promotores disseram para o prefeito: olha só, tem uma liminar aqui mandando o senhor fazer a licitação das linhas de ônibus. Ele disse: tem uma liminar? Ótimo, que está no meu programa, eu quero fazer. Então, o senhor se compromete a fazer? Me comprometo a fazer, sim, senhor. Tá bom. Ele foi partir, descobriu que na Secretaria de Transportes, como é o caso da Secretaria de Transportes, a gente está vendo o que é o setor de transporte no Rio, né? Quer dizer, quem não sabia agora está vendo. Não tinha controle nenhum, nem sequer da movimentação das empresas de ônibus. Não tinha como produzir qualquer edital decente. Então, ele foi contratado, uma empresa de auditoria. Um mês depois, eu recebi um ofício do promotor dizendo: aí não saiu o edital, o senhor prefeito está passivo de crime de desobediência. Aí eu fui lá conversar com o doutor. Doutor, olha só, isso não é um edital de tomada de preço para comprar papel. Isso é uma concorrência para organizar o setor de ônibus de um município enorme, do maior município do Rio de Janeiro. Tem que saber qual é o modelo. É linha tradicional, vamos dividir por zona, município. Aí ele virou para mim: não quero saber, só tem uma decisão judicial. Vou lhe dar mais 15 dias. Aí eu vim para cá desesperado, conversei com então nosso querido Marcos Juliano. Você tem algum modelo de edital de licitação? É uma piada, é uma grosseria. Mas eu entrego, está aqui, ó, o modelo de edital, enquanto isso eu vou fazendo. Né? O fato é que ele efetivamente mandou notícia crime, mandou para o procurador-geral, quer dizer, encaminhou para o procurador-geral de justiça, encaminhou a notícia crime, o processo criminal aí teve o seu curso, e a confecção do edital também levou um ano. Tinha que fazer medição, aprovar uma lei para a concessão, para a estruturação do sistema de transporte coletivo no município. Foi aprovada, foi deliberada, teve discussão, levou um ano, foi feito. Eu não queria contar o epílogo no final, no dia da licitação, chegou uma liminar, depois da gente caçar todas as liminares contrárias, chegou uma liminar do Tribunal de Contas do Estado, naquela antiga configuração, e aí suspendeu a licitação por outras questões. Mas é só para mostrar esse exemplo, quer dizer, o promotor realmente achava que em um mês eu produzo um edital de concessão, não é de uma linha, não, é de todo o sistema de linha de ônibus de um município absolutamente complexo como é Nova Iguaçu. Então, são as dificuldades que a gente enfrenta. Mas, para falar sobre o tema, eu queria falar primeiro de 3 premissas. Né? A primeira premissa, para mim, é de que, da forma como está, é insustentável. E qual é a forma como está? A forma como está é que hoje, com um pouco de exagero, o judiciário brasileiro considera que pode determinar ao poder público de qualquer ente da federação que faça quase qualquer coisa em quase qualquer tempo. Esse é o estado da arte. O estado da arte em relação ao qual eu sei que sou digamos, minoritário. Já não estou minoritário assim, mas esse é o estado da arte. Esse estado da arte, para mim, é insustentável, não existe lugar nenhum do mundo. E tem um trechozinho de uma decisão do ministro Celso Mello, relativo a um caso de saúde, relativo ao município do Rio de Janeiro, mas que eu queria ler porque ele reflete bem o estado de coisas. Ele diz assim: cabe referir neste ponto a lição de Luisa Frischenstein, cujo magistério corretamente assinala. Então, ele incorpora isso. Nesse contexto constitucional, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal. Políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal. A gente vai voltar a isso. A sua missão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima. Conclui-se que o administrador não tem discricionariedade. Primeiro, ele diz que é mínima. Conclui-se que o administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social, pois tal restou deliberado pelo Constituinte. Agravo regimental no agravo instrumento 759-543, para ter curiosidade. Isso é o estado da arte. Bom, segunda premissa para qualquer discussão racional: com solidariedade é insustentável e irracional.
a sustentação, o Supremo ainda e por muito tempo, diz assim, em matéria de saúde, solidário. Mas ele fez isso em matéria de saúde. Mas já há decisões, tem um outro tema, estou vendo a professora Danice aí, que já dividimos mesmo uma vez, sobre o tema aí da política em relação à urbanização de encostas. Você tem uma determinada lei, e esse é um caso que o Estado não perde sempre. Né? Aí, várias queridas colegas da PDC. É um caso em que tem uma lei estabelecendo atribuições distintas do Estado e do município, e embora a gente ganhe às vezes, talvez na metade dos casos a gente perca com alguma da solidariedade. Um dia fundamental a solidariedade. Só que, desculpa, solidariedade, isso é um problema psicológico grave. Uma coisa é o direito constitucional mandar fazer. Para fazer, eu tenho que aplicar o direito administrativo, orçamentário, financeiro. Como é que eu vou me preparar? Porque cada uma dessas esferas tem o seu discurso. Só que o seu discurso não se fala. Então, quando eu vou ler um manual de direito financeiro, eu vou dizer o Estado não planeja, o Estado não isso, o Estado não aquilo. Como é que eu vou planejar em julho do ano que antecede, se no ano seguinte eu não tenho a menor ideia do que eu vou ser obrigado a entregar? Não tem como. Simplesmente é irracional sustentar não apenas que eu posso mandar os entes públicos fazerem qualquer coisa, mas que eu posso mandar qualquer um deles fazer qualquer coisa. Se a gente não chegar a um consenso quanto a isso, eu não sei se a gente vai chegar, porque hoje isso parece que é um ponto. Se a gente não chegar a um consenso quanto a isso, fica difícil qualquer coisa que vai para frente. E a terceira premissa é que é muito importante no direito, sobretudo no direito público, a gente tem que trabalhar com conceitos, estándares, né? Excepcionalmente. O problema é que o judiciário brasileiro tem uma absoluta incapacidade de lidar com exceções. Quer dizer, quando você diz assim, pode ser em direito punitivo, direito fundamental, mas isso aqui não pode, a não ser em casos excepcionalíssimos. Pronto, acabou. Essa porta virou uma porteira, depois não tem mais nem porteira, tem apenas um marco, e o cara tem que passar assim, fazer uma saudação qualquer. Saudação qualquer significa, embora seja um caso excepcional, claro que nesse caso é excepcional. Então, assim, isso é outra coisa. Se a gente quer conversar seriamente sobre intervenção, sindicabilidade, políticas públicas, a gente tem que exortar o judiciário e dizer assim, quando tiver um adjetivo, que a gente tem que usar esses adjetivos, não tem como, o direito não é exato, esses adjetivos são para levar a sério. Então, se eu digo, olha, essa tal política pode ser controlada quando evidentemente ela foi insuficiente, porque, por exemplo, como a professora Ana Paula bem lembrou, não tem meta, então ela não é séria. Bom, tudo bem, mas aí esse evidentemente, esse excepcionalmente vira sempre que o senhor quiser. E é muito bom o sujeito ser poder, porque eu já militei em partido, na juventude e tal, eu quero mudar o mundo. Agora imagine esse poder de você dizer assim, faça assim, entregue seu remédio, construa-se a casa, resolva. Isso é maravilhoso. Tem uma juíza, já não sei se ela está lá, mas no norte do estado, as liminares da matéria de remédios eram imprecações de 4, 5 páginas contra esse ente malévolo, horroroso, chamado Estado. Que não faz, porque não quer, porque não sei o quê, enfim. Bom, então, 3 premissas. Agora vamos entrar aqui no nome do painel e do que ele esconde. Né? O nome do painel é Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. Por que eu acho que ele esconde uma coisa? A gente discute esse tema sobre o nome de políticas públicas. Teve um seminário, semana passada, o Globo juntou um monte de ministro supremo, falou também. O Fórum analisou como os magistrados têm decidido sobre as políticas públicas. Só que política pública pressupõe que alguém toma uma decisão, ou seja, adota uma política, e outro controla. Mas não é assim. A gente não tem vivido controle de políticas públicas. A gente não tem vivido nem controle de atos isolados. A gente tem vivido a gestão diária, não de políticas públicas, mas de atuações públicas pelo judiciário. O judiciário não controla uma política pública, não é isso que ele tem feito. Se ele fizesse só isso, estava bom. Ele não diz assim, esta política pública está errada e por isto eu vou fazer isso. Ele simplesmente sai mandando fazer o que você quiser. Quer dizer, a gente tem situação no Rio de Janeiro, aluguel social. Começou como uma política pública para especificamente ser oferecida às pessoas que iam ser removidas temporariamente da sua casa. Começou com um determinado orçamento. E aí, por construção da jurisprudencial do Poder Judiciário Fluminense, virou um direito que qualquer um pode pleitear quando tiver, por qualquer razão, independente de ser
uma intervenção do Estado com a obra, ou uma chuva torrencial, por qualquer razão, ele ficou sem em casa, ele tem o direito, entre aspas, subjetivo, entre aspas, tudo subjetivo, mas na prática acontece, de tirar um din-din do Estado a título de aluguel social. E aí, eu entro num tema que eu fiquei com medo danado, vou entrar nisso, isso é difícil, que a gente precisa saber o que é política pública. Em primeiro lugar, que é óbvio, política pública não é sinônimo de ato de atuação pública, de ato administrativo. Política pública não é qualquer coisa que o Estado faça. Parece óbvio, e é óbvio, mas às vezes tem que ser enunciado. Então, para olhar, primeiro, quem define que é política pública, claro, o direito define que é tudo, a gente se mete em todas as coisas. Mas para a gente olhar isso com um mínimo de seriedade, a gente tem que olhar para o que se chama de teoria da administração pública, que, não sei porquê, no Brasil é um apêndice nas escolas de administração privada, mas, em geral, em quase todos os países do mundo ocidental, isso é estudado em ciência política. Na ciência política brasileira só se estudam os grandes filósofos políticos, mas na ciência política fora do Brasil, na América Latina e na Europa, você estuda também a ciência de como administrar as entidades públicas. E é aí que você vai estudar o que é política pública. Então, eu posso dizer, numa definição mais genérica, que política pública é a forma planejada de como exercer uma determinada atividade estatal. Então, para começo de conversa, eu planejo algo que eu vou fazer. Se eu for falar de forma mais específica, eu posso dizer que política pública é a forma planejada de como exercer uma determinada atividade estatal de caráter continuado, segurança pública, ou de como alcançar determinados objetivos relacionados a uma atividade estatal. Por exemplo, o objetivo de diminuir a incidência de AIDS. E aí, o conceito de política pública se aproxima ao conceito de projeto. E a gente pode pegar emprestado um dos vários instrumentais que a gestão privada usa para projetos, só para deixar as coisas mais claras, que é o conceito de PDCA, planejar, desenvolver, controlar aquilo que foi feito e reagir àquilo que foi feito. Isso é uma política pública. Agora, eu posso ter políticas públicas com diferentes tipos de amplitude. Eu posso falar, embora talvez não me pareça o mais correto, de uma política pública de saúde. Não me parece o mais correto, porque é amplo demais. Mas vai lá. E aí, dentro da política pública de saúde, eu vou ter lá política pública em relação às vigilância sanitária. Dentro da vigilância sanitária, política pública para redução de contaminação em restaurantes. E vou ter lá as suas metas, que é absolutamente essencial. Bom, aí, por que eu estou fazendo essa definição, de repente, para dizer o óbvio? Bom, porque política pública, primeiro, não precisa estar em lei, raramente está em lei, por vezes aparece em lei com o nome de política pública, por exemplo, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas não é mas aquilo não é aquela lei não traz uma política pública, ela traz o quê? Ela traz objetivos, ela traz instrumentos. Assim como a Constituição com um grau maior de abstração. Então, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, que são pelo menos é uma das vantagens da democracia que a gente ainda tem. Com todo respeito, não tem política pública discriminada na Constituição Federal, na minha opinião. Tem objetivos. SUS tem lá os seus objetivos. Tem objetivos, o que é absolutamente de fundamental importância. Mas isso não é a política pública. Na política pública eu tenho que planejar como é que eu vou chegar lá. Eu quero chegar nesse ponto. Isso na política pública /projeto, porque eu tenho a política pública permanente. Eu tenho que ter uma política pública para a área de segurança. Permanente. E eu posso ter políticas específicas. Eu quero reduzir o feminicídio. Vou focar nisso, vou botar uma meta. Hoje são tantas mulheres que são assassinadas em decorrência por serem mulheres, e eu quero reduzir isso. Isso é uma política pública. É importante a gente ter isso em mente, a meu ver, para a gente, quando a gente for ver o que está sendo, de que a gente está falando. Portanto, eu queria destacar muito isso, o planejar, o fazer antes, é absolutamente essencial para uma política pública. E aí, como os exemplos que a professora Ana Paula trouxe do saneamento, esse exemplo que eu dei do transporte coletivo, em relação à maioria absoluta dos temas, não se faz uma política pública de um dia para o outro, nem de um mês para o outro.
política pública exige estudo, coleta de dados, saber onde eu estou e ver onde é que eu quero chegar. E aí a gente também acha que no Brasil vai resolver o problema da falta de políticas públicas com imposição legal. A lei do saneamento, eu uma vez fiz um trabalho, uma apresentação na FGV de quantas ilegalidades eu posso ter no caminho de um contrato de saneamento. Se a gente olhar a lei de saneamento com esse olhar, eu digo para você, não tem um contrato de saneamento que possa ser concluído sem que você não ache umas 3 ilegalidades no caminho. Tem tanta coisa que, se você não fizer no caminho, gera uma ilegalidade. Tem que ter tido o plano de saneamento, por sua vez, tem que ter contemplado isso só pode ter sido feito. Que a gente acha que vai resolver problemas de políticos com a imposição judicial. Dito isso, como é que, antes de entrar no limite da ação, um outro ponto absolutamente fundamental em matéria de política pública, que foi muito destacado aqui nas palestras que eu assisti pela manhã, é da sua progressividade, mas usaram um outro nome que também, que eu acho que diz a mesma coisa, que é o fato de a política pública ser incremental. Quer dizer, não existe, a não ser na concepção, talvez, de alguns constitucionalistas brasileiros, não existe política pública que resolva os nossos problemas de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Qualquer política pública, em qualquer país do mundo, é progressiva, é incremental. Eu quero diminuir radicalmente o índice da doença tal e acabar com esse índice em 3 anos ou em 4 anos. E é importante a gente dizer que o Brasil, por mais que a gente esteja numa situação de crise muito grave, o Brasil teve sucessos significativos em algumas políticas públicas, inclusive na área educacional. Ontem mesmo, uma parte da coluna do Hélio Gaspari dedicada a isso. E outro exemplo, que aliás é um bom exemplo porque pode ser controverso, é o caso da política brasileira em matéria de combate à AIDS. Uma política pública desenhada com objetivo, com instrumentos, com orçamento, foi criada uma estrutura própria no Ministério da Saúde e, para meu espanto, vi uma vez um sanitarista criticar veementemente a existência dessa política pública. Eu disse, puxa, mas por que um negócio que funciona tão bem? E ele disse, funciona tão bem porque tem uma coordenadoria própria, tem lá orçamento próprio, mas eu lhe pergunto, ele me dizendo, com a lógica do sanitarista, por que tanto dinheiro e tanto recurso para uma doença que ataca uma faixa específica da população? E por que não há nem 1/4 desses recursos para a hanseníase, que vai afetar o camarada que está lá no interior de Nova Iguaçu, que sequer tem dinheiro para chegar ao centro de Nova Iguaçu? Aí, por que eu estou fazendo essa colocação? Eu não sei se ele está certo ou está errado, mas a colocação, pelo menos, tem sentido. Eu estou trazendo essa colocação porque a política pública, em primeiro lugar, traz em si uma opção que tem, sim, a meu ver, um conteúdo discricionário e que não pode ser eliminado como o Supremo entende que foi feito, porque, eu vou repetir, está tudo decidido. Está tudo decidido. Não foi eu que disse, foi o Supremo que disse, e muita gente aplaudiu. Está tudo decidido. Mas então quem decide que, se o município do Rio de Janeiro, que é o caso era do município do Rio de Janeiro, vai fazer esse hospital com essa aparelhagem? Quem decide já está decidido. Mas quem decide? Bom, quem decide é o Ministério Público e o juiz, quando ele pedir alguma coisa, porque já está decidido. Estou insistindo, estou sendo um pouco repetitivo, mas é porque isso para mim, também é um problema da democracia, aprender a ser perdedor. Porque isso para mim é um pouco irritante. Então, limite de controle da ação, limite de controle das políticas públicas. Aí, acho que, em primeiro lugar, limite de controle da ação, ou seja, da política pública ativa. Eu tenho uma dada política pública, quero fazer o seu controle de constitucionalidade. Acho que a professora Ana Paula, mais uma vez, colocou um ponto que é muito importante, que é o da falta de sinceridade normativa. Ou, para usar uma outra expressão, se não me engano, do ministro Barroso, é o papel aceita tudo. Realmente, nós temos leis fenomenais. Se a gente pegar o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem lá todas as promessas do mundo. E, às vezes, nós, agora falando nós, advogados públicos, ficamos até numa posição difícil, que o juiz vai dizer, desculpa, mas está na lei. Está na lei, esse é o objetivo. E, às vezes, está na lei com uma falta de sinceridade
evidente, porque está na lei ali meio disfarçado, está na lei meio... Né, é um direito, você não sabe muito bem o que é. E, além disso, ainda tem um novo recurso, que eu já falei em outras ocasiões aqui, que agora o Parlamento brasileiro, é bom que a gente fale mal do Parlamento também, porque senão a gente acha que o erro é só do Judiciário. O Parlamento brasileiro, agora, quando ele quer uma política pública reforçada, ele cria a política pública e bota um artigo na lei dizendo assim: constitui improbidade administrativa não cumprir todos os requisitos previstos nesta lei para a plena acessibilidade dos deficientes públicos. Isso é um exemplo concreto. Isso está na lei de proteção à deficiência. Então, você tem esse problema. Mas, dito isso, o controle da ação, ou seja, o controle de verificação da compatibilidade de uma política pública com a Constituição Federal, esse, em tese, seria mais simples. Quer dizer, vem cá. A política pública é minimamente séria, ela tem metas, ela para em pé, ela escolheu privilegiar um setor determinado da população, essa escolha passa no teste de proporcionalidade? Passa, porque essa é uma população aqui mais excluída, mais sujeita a determinada doença. Estamos fazendo um projeto piloto numa área realmente mais carente aí de uma atuação do poder público. O que me parece mais difícil são os casos dos controles da omissão de políticas públicas. E aí eu acho que eu tenho 3 hipóteses. Em primeiro lugar, a situação em que não há política pública nenhuma. Quer dizer, isso, às vezes, acontece. O judiciário, inclusive, insta o poder público a responder, e a resposta, ou a resposta é sincera, dizendo que não tem, ou que é apresentado como política pública não passa em qualquer teste. Isso também não é para ser um espanto total, não. A gente tem que lembrar que nós somos uma federação com 5 mil municípios e com leis que, com raríssimas exceções, leis que não fazem distinção e exigem a mesma coisa do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo e do município de Varriçai, Xeramobim e Cachoeira de Macacu. Quer dizer, enfim, municípios com capacidades institucionais completamente diferentes. Mas me parece que nessa situação o judiciário está plenamente legitimado a exigir que uma política pública seja produzida num prazo razoável. Esse problema do prazo razoável é aquela história de levar a sério, né? E onde é que ele vai ver esse prazo razoável? Bom, pega o manual de ciência política, pega o manual de política pública, vê assim, quanto tempo é possível levantar, que dados são necessários para que eu possa formular uma política pública decente em relação a esse tema. Mas me parece que aí, assim, no resumo da ópera, condenar o poder público a apresentar a sua política pública não coloca, para mim, nenhum problema de separação de poderes. Acho que o judiciário está plenamente legitimado para isso. Uma segunda hipótese é quando a política pública deixa alguém ou algo de fora. Eu acabei que eu já tinha mencionado isso. Aí, de novo, ele deixou alguém ou algo de fora em caráter permanente ou ele deixou alguém ou algo de fora de forma progressiva, né? Se ele deixou alguém do lado de fora e não há uma justificativa razoável para isso, com deferência, por favor, né, lembrando o problema eterno da adjetivação. Mas se não há, então tá bom, então eu acho que ele tem que consertar e mandar que aquela política pública seja corrigida. Mas ele tem que mandar que aquela política pública seja corrigida, mas não ele corrigir diretamente, porque existe um problema aqui que o Estado falava, e falava no início dos anos 2000, e falava talvez sem muita convicção, porque o Estado, claro, o Estado que tem distintos governos, distintamente mais ou menos responsáveis ou irresponsáveis, mas o Estado falava assim, olha, tem um problema chamado dinheiro. E a gente usava essa defesa, e essa defesa, que às vezes era usada de maneira talvez não muito precisa, ela foi descartada completamente, como se isso fosse uma não questão, como se isso simplesmente não existisse. E aí a gente chegou a um ano surreal na história do Estado do Rio de Janeiro, que foi 2015, 2016, quer dizer, desculpa, 2015. Um ano, durante 7, 8 meses, o Estado não teve, basicamente, a gestão do seu caixa. Isso devia ser estudado pela academia. E aí aconteceram coisas assim, porque o judiciário começava dizendo, faça. Aí o Estado não fazia, tipo medicamento. Aí ele inventou uma solução. Depois de prender, depois de afastar da atuação política uma geração de médicos que não querem mais nada, não querem nem ouvir falar de trabalhar na área pública,
ele começou a descobrir um negócio mais fácil, que é virar ordenador de despesa sem ter que prestar contas a ninguém. Pega o dinheiro e manda pagar. Isso teve o seu mérito, pelo menos tirou a atenção. Aí ele começou a mandar bloqueio de conta e não ter mais dinheiro na conta, porque bateu no muro, acabou. E aí ele começou a procurar outras contas. E aí já aconteceu no Rio de Janeiro coisas que o diretor do Banco Mundial ligou para o secretário executivo do Ministério do Planejamento e disse assim, olha só, o Judiciário do Rio de Janeiro tirou dinheiro de uma conta do Banco Mundial. Isso não aconteceu nem no Congo, enquanto estava conflagrado em guerra civil. Isso é sério, isso aconteceu. Isso aconteceu e são decisões lindas, falando da dignidade da pessoa humana, do não sei o quê e tal. Muitas vezes, decisões, com todo respeito aqui aos interesses corporativos, eram decisões meramente de corporações para pagar o seu salário, mas tirava o dinheiro da conta do BID. Então, a gente chegou em situações extremamente graves e é muito importante que o judiciário volte a ter um mínimo de preocupação por questões orçamentárias. No caso do Rio de Janeiro, em especial, por um pequeno detalhe, que chama-se regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro, para o bem ou para o mal, aderiu ao regime de recuperação fiscal. Nesse regime de recuperação fiscal tem uma lei que diz assim, coisas que o Estado não pode fazer. Então, é vedado ao Estado, durante o regime de recuperação fiscal, criar despesa obrigatória de caráter continuado. Para quem não gosta muito de direito financeiro, isso significa, eu não posso criar novas políticas públicas. É isso. Eu não posso criar novas políticas públicas. Política pública pressupõe um horizonte mínimo de 1, 2, 3 anos que eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que administrar o que eu tenho, mas não posso criar o que eu não tenho. Isso está escrito aqui. Claro, a gente pode dizer que isso é inconstitucional, que nada disso prevalece perante valores constitucionais, mas o fato é que, se fizer isso, aí o Estado pode ser excluído do regime de recuperação fiscal. E vale observar, porque eu vi muitas decisões dessas ao longo dos últimos anos que mandavam o Estado fazer acontecer alguma coisa, e dizer assim, ainda mais, veja como o Estado gasta uma fortuna com duas coisas, ginásio, arenas olímpicas e publicidade. Bom, diga-se passagem, em matéria de estágio de ginásio era uma opção política, em matéria de publicidade eu sempre achei que era muito gasto mesmo, mas a lei de recuperação fiscal também proíbe, então acabou, não tem gasto com publicidade, então também acabou essa desculpa. Bom, e finalmente, eu acho que o problema mais complicado de controle da política pública, mais complicado no sentido de que é uma situação em que eu acho que o controle deve ter o máximo de deferência, que eu também acabei mencionando en passant, as situações em que a política pública é progressiva, ou seja, a política pública ostensiva e claramente diz que ela não vai resolver todos os problemas num horizonte curto, ou talvez não vai resolver os problemas nem no horizonte da sua vigência. Uma política pública proposta para durar 3 anos e reduzir em 15% o déficit de moradias no Estado do Rio de Janeiro. E ela enuncia que ela vai focar nos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Campos e sei lá de onde, dizendo esse aqui são os municípios onde o déficit é maior. Mas o que o senhor vai fazer em relação ao município de Angra dos Reis? A resposta da política pública é nada nesse horizonte de tempo. Por quê? Bom, aí a resposta por quê pode ser, não, porque Angra dos Reis saiu porque o prefeito de lá é de outro lugar e o de Campos é... Bom, então eu não tenho um parâmetro decente, eu acho que essa política pode e deve ser controlada. E esse é, por exemplo, um dos problemas de política de habitacional que eu nunca vi, não, é exagero. Mas vejo pouco o Ministério Público bater, que é o critério. Quem é que vai ter acesso àquela casa, quem vai entrar naquela lista e por que vai entrar naquela lista. Mas se eu tenho esse critério, e esse critério é razoável, esse critério para de pé, e essa razoabilidade, eu insisto muito nisso, é claro que ao final ela vai ser decidida por um, abre aspas, operador do direito, mas essa racionalidade tem que ser buscada naquele setor de políticas públicas, ele tem que ser buscada em quem está acostumado a fazer política educacional, nos pedagogos, nos psicopedagogos, se for na área educacional, ele tem que ser buscada nos engenheiros de transporte, nos economistas, se for uma política pública para o transporte. Se essa racionalidade for minimamente, ela tem que ser muito sólida, não? Se ela for minimamente sustentável como uma opção técnica
sustentável, ela, a meu ver, deve ser mantida. Do contrário, a gente corre o risco de ficar nessa ilusão de que nós já resolvemos todos os problemas do Brasil, porque o direito constitucional brasileiro já resolveu todos os problemas sociais do Brasil, mandando o Poder Executivo fazer alguma coisa. O Poder Executivo é que não faz, porque ele não quer fazer. A gente, com isso, dá ajuda a um movimento que a gente está atualmente, que é um movimento quase que de criminalização da atividade política, e com isso a gente está ajudando a despolitização da sociedade, que pode ir num caminho próximo ao que a gente viu acontecer e está vendo até hoje acontecer na Itália. Então, mais deferência às decisões, um controle de políticas públicas levando a sério o que deve ser uma política pública, exigindo meta, exigindo métricas, mostrando quem vai ser beneficiado ou não claramente por decisões que possam ser defendidas à luz do sol, é muito importante. E, do contrário, eu acho que a gente vai estar insistindo num caminho que, embora ainda conte com a maioria, com o apoio da maioria aparente, pelo menos dos publicistas brasileiros, acho que é um caminho que nenhum outro país do mundo seguiu e no qual a gente não devia insistir. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Eu agradeço ao Rodrigo também pelas inteligentes colocações. Me parece que houve esse debate muito atual aqui para a Procuradoria, de respeito à nossa atuação diária. O que a gente vê e que os dois palestrantes colocaram com muita clareza é que, na verdade, o que há hoje é um superdimensionamento da capacidade do Estado atuar positivamente na implementação dos direitos sociais, uma redução excessiva na minha forma de ver de alguns princípios, o princípio da reserva do possível, e na verdade, mais do que uma redução, o que a gente vê nessa atuação, em alguns momentos excessiva do judiciário, um afastamento mesmo do princípio do planejamento e até mesmo da responsabilidade fiscal. Me parece que a responsabilidade fiscal é uma responsabilidade, uma obrigação do Estado como um todo. O judiciário deve atuar vinculado também à responsabilidade fiscal. Quando ele se afasta do planejamento público que há, ainda que sem metas devidamente programadas, ainda com muitas deficiências, né, de fato, a previsão, inclusive legislativa, das políticas públicas ainda depende de um aprimoramento muito grande. E a professora Ana Paula colocou isso muito bem. É preciso que haja metas, que as políticas públicas sejam devidamente planejadas. Mas se você afasta isso totalmente, afasta essas decisões sobre política pública, dessa visão mais macro, do conhecimento geral das políticas públicas existentes e do planejamento propriamente dito, você fica com uma atuação muito difusa e desorganizada, e, no fundo, eu me questiono se é eficiente, se tem sido eficiente essa atuação do judiciário, porque você perde o foco de uma atuação mais coordenada mesmo. E me parece, efetivamente, que deve haver uma responsabilidade, uma atuação mais responsável do Ministério Público, do Judiciário, no controle da responsabilidade fiscal. Mas aí eu passo a pergunta, ao questionamento. A gente vê, resumidamente, aqui a jurisprudência tanto do Supremo quanto do TJ tentou prever critérios objetivos, fala em situações excepcionais, o Supremo fala em pretensões razoáveis, na demonstração da disponibilidade financeira do Estado. O Tribunal de Justiça, por sua vez, editou súmula, inclusive, falando expressamente que caberia a inversão do ônus da prova em desfavor do Estado e, portanto, caberia ao Estado demonstrar nesses pleitos, nessas ações em que se demanda a efetivação de direitos sociais, a implementação de políticas públicas, o Estado deveria demonstrar que não tem capacidade de atender aquelas políticas públicas e a efetivação dos direitos sociais. E aí eu me pergunto se esses critérios hoje, que teoricamente objetivos, se eles são realmente suficientes, se são efetivamente estándares objetivos. Acho que, pelo que a gente já pôde discutir até aqui, me parece inequívoco que não, vem dando margem a uma ingerência do judiciário
pouco excessiva, fora das hipóteses excepcionais, né? Então abre aqueles conceitos jurídicos indeterminados que abrem espaço para qualquer tipo de atuação. Me pergunto se são viáveis, e aí mais concretamente indagando, fazendo uma indagação mais objetiva, esses critérios formulados pela jurisprudência são viáveis, se você pensar como exigir do poder público fazer a prova da incapacidade financeira de realizar obras públicas, licitações para reestruturação de órgãos. A gente vê diariamente ações civis públicas sendo propostas determinando contratação de pessoal, troca de imobiliários, reformas, obras, saneamento básico. Como que o poder público pode quantificar isso, inclusive para demonstrar a incapacidade financeira de atender a essa demanda? Essa não seria uma prova necessária que deveria ser demandada do autor da ação? É o réu da ação que tem que quantificar o pedido e dizer que ele é incapaz de atender aquele pleito, incapaz financeiramente? Então, é uma prova, é um requisito viável de ser exigido? Ou a gente está aqui, na verdade, exigindo do poder público a produção daquelas provas chamadas de provas diabólicas, aquelas impossíveis de serem realizadas? Eu acho que é impossível de ser realizada, e a gente vê na prática que dificilmente a gente consegue comprovar que não pode cumprir, que não pode implementar aquelas políticas públicas que os autores da ação não quantificam e muitas vezes são pedidos bastante genéricos. E segunda pergunta, então, são provas viáveis? E segundo, num contexto de crise, é possível exigir? Será que não hoje você não tem uma situação de prova inequívoca da incapacidade, como num primeiro plano, né? Como eu disse, a jurisprudência, em princípio, repassa ao Estado o ônus de provar a incapacidade financeira, mas a incapacidade financeira hoje, no caso do Estado do Rio de Janeiro, não é evidente, não é fato notório, para usar uma conceituação mais processual. O desenvolvimento social, ele depende do desenvolvimento econômico. Se você tem uma falta de desenvolvimento econômico e social, em que medida você pode manter esse tipo de requisito na jurisprudência, tanto do TJ quanto do Supremo, para o Rio de Janeiro? A gente vê que essa súmula do TJ, que falou em ônus da prova ao Estado para não realização de políticas públicas, foi editada em 2011, no contexto em que a gente sonhava que o Estado estava no processo de desenvolvimento econômico. Mas a gente não viu ainda um retrocesso do Tribunal de Justiça em relação a isso, uma vez que é notória hoje a capacidade do Estado, a crise financeira do Estado. Será que esse critério da inversão do ônus da prova ainda é viável hoje? Bom, Fabiana, sobre as suas duas observações, quer dizer, em relação aos critérios, esses critérios que o Supremo, o STJ, isso, na minha percepção, não tem nada de muito diferente do que foi definido lá naquela audiência pública lá de trás, pelo Supremo. Mas é um pouco o que o Rodrigo disse. Quer dizer, uma vez que tem uma válvula de escape, quer dizer, passa tudo por ali, né? Então, eu acho que ter... E aí, a minha consideração, eu faço de novo aqui nesse tema também um pouco de meia-culpa, a gente entrou numa onda da ponderação. Então, quer dizer, a gente não consegue mais trabalhar com regra, né? A gente só trabalha com o princípio de ponderação. Então, tudo é exceção, tudo a gente pode ponderar. Não, mas não, é experimental. Não, mas nesse caso, mas veja bem, experimental não era o negócio que não podia? E o que não tinha registro não visa não era o negócio que não podia? Então, assim, eu acho que a gente tem um problema mais amplo, que é nós temos uma baixa adesão a regras. Aliás, em tudo, não só nesse assunto, em geral, né? Então, acho que esse é um problema geral, de modo que, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que esses parâmetros, primeiro, não inovaram em quase nada do que a gente já tinha antes, que o Supremo já tinha sinalizado, e não resolveram em nada o problema. Assim, a gente, até um colega de vocês, o Ciro, fez um trabalho lá na UERJ, depois que foi instaurado aquele núcleo técnico, né, no TJ, sem nenhuma diferença.
se gastou dinheiro para fazer o núcleo, a ideia era muito boa, salvo que o levantamento que se fez foi que você continuava tendo quase 100% de liminar e os pareceres do núcleo técnico não eram nem mencionados nas decisões. Então, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte, eu até acho que esse é um bom argumento, no sentido de que durante o período do regime de recuperação fiscal, essa prova já está pré-constituída, de que não tem dinheiro, né? A fim de atender a súmula do TJ. Eu acho, sim, eu realmente aí eu acho que o Rodrigo é a melhor pessoa para enfrentar essa questão, mas eu acho que o orçamento ele é muito complexo, mas existem algumas rubricas que no caso do Rio e no caso de muitos estados, quer dizer, se você juntar pessoal com os investimentos mínimos em educação e saúde, e você já chega num número que, tipo assim, não sobrou praticamente nada. Então, assim, não é tão difícil, na minha visão, o Estado fazer essa prova. Não precisa... Porque, tipo assim, se você for somando algumas rubricas, tipo assim, então Vossa Excelência quer que eu pare de pagar quem? Para eu poder fazer isso que Vossa Excelência quer. Ou deixe de investir o investimento mínimo em educação e saúde. Porque, assim, esse número, até onde eu sei, e ainda mais hoje em dia, quer dizer, ele já quase que some. Então, eu não sei se é tão difícil assim, fazer essa prova. No caso do Estado do Rio, eu tive, por razão profissional, de um outro Estado, que, quer dizer, somando o que ele tinha que pagar para a União, por causa de refinanciamento, tinha que pagar para a União, servidor, mínimo de educação, mínimo de saúde, dava 103%. Aí, tipo, né? Então, eu não sei se é tão difícil assim, sabe? Eu acho que durante aqui o regime de recuperação fiscal, eu acho que assim, não há nem o que dizer. Parece evidente. Mas em condições normais de temperatura e pressão, tem um problema aqui, que é o seguinte, e aí é um problema de direito financeiro, de prática de orçamento. O orçamento, como a senhora Ana Paula disse, ele é muito rígido no sentido de que, eu vou chutar aqui, que mais ou menos 80% das despesas são despesas que você não tem como fugir. Custeio de pessoal e custeio manutenção do aparelho do Estado funcionando. Por outro lado, quase toda lei orçamentária sai com um dispositivo dizendo que o chefe do Executivo pode remanejar até um percentual das verbas do orçamento de um lado para o outro. Isso não é uma exigência da LDO, nem é uma exigência da Constituição. Isso simplesmente acontece assim em cada lei orçamentária. Isso acontece no Estado do Rio, isso acontece na União. Esse percentual normalmente gira em torno de 15%, mas se você tiver, por exemplo, uma Câmara, isso é uma situação hipotética, uma Câmara esteja chantageando o prefeito, aí ela aprova uma lei orçamentária com 0% de chance de remanejamento, tudo quadrado. Mas em situações normais você tem esse percentual de 15%. Bom, onde é que eu estou querendo chegar? O problema é que talvez a prova seja diabólica. Em que sentido? É que se você analisar demandas individuais ou até individualmente demandas coletivas, você tem como atender. Você tem como atender aquela. Eu tenho realmente o meu orçamento, o orçamento do Rio de Janeiro é mais ou menos, se não me falha a memória, 25 bilhões de reais. Desse deve estar preso 19. Você vai ter lá 1 bilhão. Eu tenho realmente, talvez o Estado, num determinado nível de abstração, ele estará, aqui muito entre aspas, mentindo se ele disser que não tem 1 bilhão. Só que ele disse assim, é 1 bilhão para isso? Se eu comprometer 1 bilhão para isso, que o Executivo também não pode comprometer, porque como é que ele vai? Ele teria que comprometer dizendo assim, eu vou usar o poder que eu tenho de remanejamento, mas eu não faço mais nada. Mas o que eu quero dizer é que se você, é difícil porque se você for analisar ação por ação, a quanto custa o que está sendo pedido nessa ação? Nessa ação só custa 30 milhões. Hoje o Estado do Rio está quebrado. Mas em situações normais de temperatura e pressão, é possível comprometer 30 milhões? É possível comprometer 30 milhões de reais. É muito dinheiro para mim, para todos vocês, mas para o Estado não é tanto assim.
Mas é possível comprometer 30 milhões com essa ação aqui da PSP, 15 ali, 100 milhões... Não, não é. Então, essa que é a dificuldade da prova. Quer dizer, mas aí a gente teria que entrar em detalhe de direito financeiro. O que o judiciário considera como prova? É eu mostrar a dotação para aquela função de governo, realizar obras de saneamento, mostrar o quanto de fato foi recolhido, mostrar o quanto foi executado e o quanto falta. É isso? Né? Porque tem outro problema também, o judiciário detesta direito financeiro. Teve uma... no início não quero me alongar muito, mas no início da judicialização de saúde, eu estou falando uma decisão de 2006. Eu recebi uma decisão que era assim, fica condenado o Estado, então, a garantir a internação do autor, se não conseguir internar, vai internar numa clínica privada, ficando já declarado que o empenho será feito pelo próprio judiciário. Aí, isso é um caso fácil de resolver. Eu resolvi com embargo de declaração. Professor, às vezes, só tem decisão assim, considerando que o conceito de empenho é esse, que o de liquidação... A senhora mesma que vai fazer o empenho, é isso? A liquidação será feita... Não, revogou. Então, as pessoas não sabem, às vezes, a diferença entre orçado, dotação é uma autorização abstrata para gastar, e dinheiro que entrou, e financeiro, e cota financeira. Não sabem, isso é chato mesmo, é difícil, mas assim, quer mandar os outros fazerem dizendo que tem dinheiro para fazer, tem que estudar esse negócio. Mas estudar esse negócio, assim como estudar licitações, isso dá um trabalho danado. É muito mais fácil dizer assim, faça, e qualquer conflito que tenha, isso é um problema interno a corporis. Eu, uma vez, num seminário de medicamento no Rio Grande do Sul, tinha lá um defensor defendendo a solidariedade, e não sei o quê, piriri pororó, enfim, defendendo tese vencedora, diga-se passagem. Aí alguém fez depois uma pergunta, porque a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul era nova, né? E fez alguma pergunta, como é que vocês estão estruturados? Eles dizem, não, estamos estruturados aqui na capital, em alguns outros municípios e tal, mas nem todos, tem coisas que a gente ainda não consegue fazer. Aí alguém perguntou, mas e Justiça do Trabalho, vocês fazem? Não. Isso é a Defensoria da União, ou vai ter que ser a OAB. Aí eu perguntei, mas por que não faz? Não, porque isso é uma outra estrutura de governo e tal, não sei o quê, não pode, cada um tem que fazer o seu. Eu falei, então a solidariedade vale. Quando é para a Defensoria pedir remédio, qualquer um dos entes. Agora, o cidadão não pode bater na porta da Defensoria e dizer assim, eu quero que o senhor me represente numa ação trabalhista. Para esse caso, vale a divisão interna da Defensoria. Né? Quer dizer, a gente tem que conhecer um pouquinho mais o funcionamento do Estado antes de mandar os outros fazerem as coisas de qualquer jeito. Posso abrir para perguntas? Alguém gostaria de formular alguma pergunta? Não? Então, vou encerrar. Vamos seguir agora com o quarto painel, Marco Antônio. Né? Muito obrigada.